Olá, meus caros, tudo bem? Sou Clóvis Renato, gestor de projetos para supermercados, e hoje eu estou gravando esse vídeo aqui a convite do diretor comercial da VR Software Minas Gerais, Alexandre Sobreira. Esse vídeo destinado à equipe dele, a equipe de vendas também e a equipe de implantação, para que realmente tenham ótimos processos aí com um viés gerencial, com um viés de gestão para negócios. É um assunto que nós temos domínio, que é o nosso campo de atuação, e muito interessante essa junção de conceitos da implantação de tecnologia com o conceito de gestão empresarial. Geralmente as empresas de software não fazem esse casamento, e isso pode ser realmente aí algo que traga um sucesso diferenciado ali para os novos clientes VR Software, já que estamos falando de implantação, ok? Então eu dividi em algumas partes, vamos ver que não é um vídeo profissional, mas enfim, é algo que realmente ali a gente possa usar no nosso dia a dia, tá certo? Então eu acho que o primeiro passo da questão da implantação, vai começar um processo novo dentro de um cliente aí. Eu vou chamar esse cliente do nome subjetivo, o Supermercado Prata, porque eu estou em Águas da Prata, né? Para seguir alguns passos para que obtenha o máximo de resultado nesse processo de implantação, que é um processo, às vezes, se não bem estruturado, se não bem arquitetado, pode ser até traumático para o cliente, porque é um processo que nós sabemos que é um processo caro para ele pagar, nós não conhecemos qual é a estrutura dele e nem qual é a inteligência de mercado que ele tem. Então, quantas vezes eu participei de implantação, e a implantação era uma caixinha de surpresa, nunca sabia o que ia estar acontecendo lá dentro, e muitas vezes o tempo que foi destinado à implantação não foi o suficiente, teve que refazer o trabalho, gerando custo adicional, gerando dor de cabeça, enfim, é isso que a gente não quer. Então eu acho que o primeiro passo, a coisa mais importante, eu vou estar usando o quadro aqui para elucidar algumas coisas, é a respeito dessa preparação de venda, os passos fundamentais, o que é preciso no primeiro momento para começar o processo de implantação. Se vai começar o processo de implantação, o comercial já passou pela empresa, já fez a venda, ele já convenceu o empresário de que era e ele tinha necessidade de mudar de software por qualquer motivo que seja, melhoria, um software melhor, um software mais robusto, ou realmente ficou encantado pelas funcionalidades. E essa preparação é muito importante, ter um diálogo com o comercial para saber como foi feita essa venda, tá? Como que o cliente estava posicionado perante essa venda, se ele teve algumas restrições, se ele teve resistências, se ele tinha alguns medos a respeito do software, quais são as ansiedades que esse cliente tem, né? Quais são ali as expectativas que ele tem. Isso é muito importante para a gente não chegar na loja sem essa sintonia com o que aconteceu na hora da venda e entrar em conflito, né? Eu potencializar os medos que o cliente tinha, só um exemplo, ou frustrar as expectativas que ele tinha a respeito do software, né? Então, até o momento, o que foi comprado, o que foi adquirido? Foi adquirido uma expectativa de um software que trouxesse agilidade nos processos do supermercado, que trouxesse clareza nas informações, que trouxesse ali benefícios na tomada de decisão gerencial. Então isso é o que foi vendido até o momento. E agora a parte da implantação é a hora que realmente começa a experiência do supermercadista para com o software. Por enquanto está tudo na imaginação, está tudo no subjetivo. Por isso que essa conversa, e tem que ser uma conversa, não é uma conversinha de 2 minutos, né? Entre o representante comercial e a equipe de implantação, tentar apontar todos esses detalhes, né? Para não ser pego de surpresa, tá certo? Então eu acho que isso realmente é muito importante. Uma segunda coisa, então o primeiro passo eu vou colocar aqui na lousa. Como foi a venda? Como foi a venda? Um segundo passo
Hardware. Isso é bastante importante. Como é a estrutura física desse cliente? Eu sei que é passado por uma triagem, a VR passa para o cliente passa para a VR, as configurações mínimas que o sistema vai precisar para rodar, o que ele vai necessitar e deu um ok, beleza, ele vai funcionar com essa configuração. Só que lá no chão da loja, na hora de fazer a implantação, que são várias máquinas, que são vários pontos que vão ser utilizados esse sistema de comunicação interna, internet, o que for, é preciso fazer um pente fino nessa situação. Por quê? O tempo que você perde, que o implantador perde, fazendo uma vistoria mais criteriosa a respeito das necessidades de ajuste na questão de hardware, é infinitamente menor do que a deparação com os problemas na hora da implantação, né? Na hora que eu for implantar, está precisando disso, vai precisar de tal cabeamento, não tem esse leitor, não tem essa configuração, o seu teclado não funciona, eu preciso de um teclado novo. Isso faz com que se perca horas e horas de implantação. Porque o processo de implantação, como vocês devem ter recebido o treinamento na VR, ele é uma escala. Eu começo em algum setor, eu tenho um exemplo só, eu vou começar pelo lançamento de notas. Existe uma sequência de raciocínio lógico nesse segmento, até a finalização dele, para depois eu pular para um outro exemplo financeiro, e segue a sequência. Se eu estou lá fazendo a implantação, com o departamento de lançamento de notas, acontece alguma coisa no quesito hardware, que a máquina não deu certo, deu algum problema, vou precisar comprar algum equipamento e eu preciso, ou eu vou ficar esperando fazer o ajuste, ou eu preciso pular para um outro setor. E isso há a quebra de raciocínio lógico. Porque o sistema, o que ele é? Vocês que são de informática, né? Eu não venho da área de informática, eu venho da administração, mas por mais que tudo seja automatizado, é um sistema binário de raciocínio, né? Eu preciso fazer uma coisa que é predecessora de outra, em todo o sistema é isso. Eu preciso fazer isso para que aconteça isso, para criar condição para a segunda acontecer. Então essa visualização do hardware é muito importante. Não sei como vai ser feito isso aí pela equipe de implantação, mas vale muito a pena estar precavido para esse tipo de situação, tá certo? Então hardware é uma coisa bastante importante que vai dar celeridade na implantação, não vai fazer com que haja quebra do raciocínio lógico e principalmente o que tem que garantir dentro do cliente, a implantação dentro das horas contratadas. Isso tem que ser ponto de honra da equipe de implantação. Ponto de honra. A equipe do supermercado Prata, ela adquiriu, só em exemplos, porque eu não sei os horários corretos, 40 horas para implantação. Nós precisamos nos adaptarmos e usar uma inteligência para levar isso dentro das 40 horas. Pode ser que exista desvios? Pode. Só que não pode ser por falhas dessas questõezinhas que o implantador já devia estar calçado já. Tá? Então, bastante importante. Um terceiro passo. Escrever aqui. Tipo de empresa. Que tipo de empresa é esse supermercado que nós vamos implantar o sistema? Eu vou entrar com mais detalhes dele sobre isso na segunda parte, que é alguns requisitos específicos, né? Mas o que quer dizer isso aqui? Que tipo de empresa que eu vou fazer a implantação? Essa empresa é lucro real? Essa empresa é simples nacional? Principalmente esses dois fatores. Por quê? Porque são dois tipos de trabalho que são muito paralelos. Um exemplo, só a título de exemplo que eu vou entrar com mais detalhe. Uma empresa que é lucro real, tá? Toda a tributação dela, toda a geração de impostos a pagar, ela é utilizada por débito e crédito de imposto, né? Eu tenho imposto de saída que tem no produto e eu tenho créditos de entrada de produto. Um menos o outro é a tributação comercial que eu vou pagar. Então toda a questão de venda, cadastro de produto, classificação mercadológica, os grupos de produto, NCM, SEST, isso tem que estar impecável para que não haja tributação errada
na saída. E na contrapartida, a entrada de produtos ela também precisa ser perfeita, né? Nos tipos de entrada, por exemplo, é produto para revenda, é material para industrialização, é material para uso e consumo, porque isso vai afetar diretamente na apuração dos impostos. Quanto num Simples Nacional, isso é totalmente diferente. A minha tributação é por faixa de faturamento. Eu faturo de 200 a 400 é X de imposto, eu faturo de 500 a 800 é X de imposto. A partir daí eu já nem estou mais no Simples Nacional. Mas é importantíssimo saber o tipo de empresa que nós estamos fazendo a implantação, para que depois, conforme eu vou me aprofundar no assunto, nós vamos na riqueza do detalhe. E é isso que vai fazer a diferença dentro do supermercadista, tá? Eu conheci, e isso é uma crítica e já é sabido por várias pessoas que eu conheço, que nós vamos fazer consultoria dentro de supermercados, lucro real, não só VR Software, uma bagunça nessas questões. Classificação mercadológica, imposto de saída, uma bagunça. E entrada de produtos, a mesma coisa. É inadmissível você ir num cliente de lucro real e todas as notas de entrada dele serem dadas entradas somente em um tipo, entrada de mercadoria. Isso é um amadorismo sem tamanho, né? Então nós estamos aqui conversando, gravando essa introdução de implantação para a gente se situar, né? Clóvis, vamos aprofundar nesse assunto? Peraí. E nós vamos fazer isso. Simples Nacional. O que é que eu preciso me atentar? O que é extremamente importante? Onde eu tenho que concentrar minhas energias? Não, a empresa é lucro real. O que é que nós precisamos saber? Qual que é a linha de raciocínio? O que é extremamente importante para resultado? E é isso que vai fazer, essas configurações que vão fazer que o cliente sinta que o impacto financeiro da aquisição do software seja absorvido por aí. Eu faço toda essa configuração corretamente e eu consigo pagar, por exemplo, uma tributação muito mais correta do que eu pagava. Então ele sente esse impacto, mas nós temos que ter essa clareza aí, tá? Um outro aspecto, ainda na parte de identificação, é a respeito das pessoas-chave. Quem vão ser as pessoas-chave nesse processo? Quem vão ser as pessoas que eu vou lidar? Qual é o grau de entendimento que essas pessoas têm sobre o processo, sobre aquilo que a gente vai estar falando? Então é bastante importante saber exatamente quem são as pessoas, quem é a pessoa que a gente vai tratar entradas de notas fiscais, quem é a pessoa que vai fazer preço, quem é a pessoa que vai fazer compras, quem é a pessoa que vai fazer o cadastro de produtos, quem é a pessoa que vai trabalhar no financeiro. Nós precisamos saber quem são essas pessoas para entender qual é o grau de conhecimento que ela tem. Porque uma situação que acontece bastante dentro de implantação é o conflito de conhecimento. O que é isso? O que é essa merda de conflito de conhecimento? Nós que estamos fazendo a implantação, eu tenho um conhecimento grande do que está acontecendo. Eu conheço a ferramenta, eu conheço o campo de lançamento, eu conheço ali como que vai se comportar a hora que eu clicar numa tela aqui, o que vai se comportar na tela seguinte. E a pessoa que muitas vezes está recebendo treinamento não sabe sobre isso. Ela não conhece a respeito desses procedimentos, desses processos. Por isso que eu preciso saber o grau de conhecimento. Porque se ela tiver um bom conhecimento, a implantação é mais fluida, eu tenho uma didática mais leve e que eu posso colocar mais ferramentas daquele setor dentro do processo de implantação. Ela vai assimilar melhor etapa por etapa, então eu consigo fluir com a implantação. Caso eu encontre uma pessoa que por coisas de loja, vamos dizer assim, né, ela ocupa aquele cargo, mas ela não tem noção sobre as funcionalidades, ela não trabalha com informatização daquele setor, vamos dizer, o financeiro, ela vai ter muito mais dificuldade. E a minha didática de implantação, ela vai ter que ser uma didática mais infantil, vamos dizer. E isso, às vezes, o profissional de tecnologia, ele tem dificuldade de entender isso, porque para ele é tão claro, tão óbvio, tão fácil, e quando ele se depara com alguém que não conhece, que não sabe, e que toda hora fala, não entendi, não consigo, não entendi, não entra na minha cabeça, às vezes o limite da paciência, como eu já vi muitas vezes, ele extrapola.
mas nós temos que ter o domínio dessa situação. Então, quem são as pessoas? Quem vai participar disso? Qual é o grau de entendimento? Como você faz hoje? O que é que você entende? Como é que você faz? Você vai trabalhar no financeiro? O que você conhece? O que você faz? Como você entende isso? Não chega a ser horas, meia hora, 40 minutos de uma entrevista prévia a respeito de qual é o entendimento das pessoas sobre aquele trabalho, daquele setor específico, pode te poupar muito transtorno, pode acelerar o trabalho de implantação e pode, como eu disse, fazer com que a gente consiga implantar o máximo possível de ferramentas dentro das horas estipuladas. Nós sabemos que não dá para colocar todas as ferramentas dentro da implantação, principalmente porque, como é novidade, a pessoa não vai conseguir entender tudo isso. Mas o máximo de ferramentas implantadas, entendidas e funcionando é o que precisa ser feito. Talvez vocês que sejam aí de TI conheçam os conceitos do Scrum. O que é o Scrum? Eu venho da área de gerenciamento de projetos, então eu vou falar com propriedade a respeito disso. O Scrum é um modelo de trabalho que consegue, com o maior grau de agilidade, no caso da implantação, com o maior grau de agilidade, colocar no cliente coisas que ela já começa a utilizar. Eu tenho 5 etapas de um processo, seja ele financeiro. Adianta eu colocar os 5 processos financeiros se a pessoa não consegue fazer 2? Ou é muito melhor eu colocar 3 e ela usar, contemplar esses 3 usos? Então tem que ser bastante inteligente ali. Eu prefiro implantar menos processos e a pessoa já usar e depois eu vir de outra maneira completando esses processos, do que descarregar tudo ali e a pessoa não entender nem o primeiro nível do processo e ela trava, não consegue fazer, vai viver pendurado no suporte, vai falar que o suporte é ruim porque ela não entendeu lá desde o começo e aí é que começam os transtornos. Tá ok? Então essa questão das pessoas chaves, entender o grau de inteligência delas, muito importante. Quando eu falo inteligência, nós estamos falando de inteligência de negócios, tá, gente? Não estou falando que as pessoas não são inteligentes, que elas são burras, são ignorantes, nada disso. Vamos ter bastante sensibilidade nessas questões para realmente a gente ganhar o carisma das pessoas que a gente está implantando, a gente ter o respeito delas, né? Nós saímos elogiados da implantação, né? Ou você quer sair da implantação sendo chamado de cavalo, ignorante, não tem paciência, não consegue transferir informação? Toda pessoa que quer trabalhar com educação, a implantação que a gente está fazendo, a principal dádiva dessa pessoa é conseguir fazer a transferência do conhecimento, mais que conseguir transferir, tá certo? E um passo 5, desculpa aqui, a respeito dessa passos fundamentais, é o controle da ansiedade, desse cliente. O que isso significa? Lá no ato da venda, o representante comercial, o próprio diretor comercial que está fechando o negócio, ele vai usar das mais ousadas artimanhas de venda que ele tem. Ele vai usar no discurso dele da máxima tecnologia que o sistema tem. Ele não vai falar do básico. O sistema ele fecha o caixa. Ele vai falar das coisas que são as melhores dádivas do sistema: conciliações bancárias, transmissão de XML automático, repositório de notas. Eu pego o XML lá, o fornecedor está fazendo a nota fiscal, já estou recebendo o XML aqui. Tudo, no máximo, ele vai fazer para tentar fazer o espectro da venda, criar esse ambiente de venda e fechar o negócio. Na hora que vai para a implantação, a gente precisa controlar essa ansiedade. Por exemplo, o representante comercial usou com o discurso: o senhor supermercadista, o sistema hoje ele faz toda a conciliação bancária online, é só fazer o link com o banco, ela faz essa conexão, ela já puxa o que pagou, já dá baixa automaticamente, já vai para a conciliação. Só que na hora da implantação é preciso saber que existem passos antes disso acontecer.
É preciso ter um cadastro de taxas de cartões lá no cadastro dos recebíveis, de todas as bandeiras, de todos os bancos. Eu preciso cadastrar todos os fornecedores, tipo de pagamento. Então, quando você chega no cliente, às vezes ele está com a cabeça naquilo que o vendedor falou. Meu, eu quero a conciliação bancária. Como é que faz a conciliação bancária? Calma. Quais são os passos antecessores da conciliação bancária que é preciso ser feito, que tem que ser feito para que você chegue depois na conciliação com perfeição? Então, esse controle da ansiedade é sobre isso que a gente está falando. Você chega lá na implantação, o cara já quer saber do BI, né, de um Business Intelligence ou de um Analytics da vida, sem nem saber o que é cadastro de produto, sem nem saber o que é classificação mercadológica, divisão, segmentação de grupo e subgrupo, sem saber que a segmentação exata por família, por categoria de produtos é o que vai garantir uma boa tributação. Então essa questão do controle da ansiedade é extremamente importante, tá? Então esses são os passos iniciais nesse processo de implantação. Como foi a venda? O que o representante comercial conversou com o supermercadista? Quais são os medos dele? Qual é a ansiedade? Onde é o ponto de pega? Para me saber como me comportar com o supermercadista. E o hardware desse cara, como é que funciona? Tá, ele atende o requisito básico lá para o sistema rodar, mas os periféricos dele, não vai começar a dar pau na hora de colocar para rodar? As conexões, não tem um leitor, ou tem um leitor, esse leitor funciona, esse leitor não funciona, esse teclado não vai funcionar. Gente, eu já testemunhei configuração de caixa com problema de teclado, se perder mais de um dia atrás de teclado e configuração de caixa. É dinheiro que está rodando e o supermercadista fica puto da vida com isso, porque ele não sabe de nada disso. Para ele é chegar, implantar e tá pronto, tá? Então, como está esse sistema de hardware? Outro, qual que é o tipo de empresa? Que tipo de empresa que é essa que eu vou implantar? Bom, é uma empresa de lucro real. Ah, tá. Nós vamos entrar um pouco mais a respeito disso para ficar esperto. Bom, mas você sabe que ela é lucro real, ela tem alguns requisitos básicos que tem que ser feito. Não, ela é simples nacional. Ela tem um outro tipo de metodologia de apuração, ela pode ser mais simplista nas questões de trabalho, em geral, é muito mais simplista. Enfim, outra coisa, quais são as pessoas-chave? Quem é o fulano, quem é o ciclano, quantas pessoas eu preciso ter? Numa empresa que tem ali, que fatura 500 mil reais, vamos supor que tem 15 funcionários, números aleatórios aqui, eu preciso de 15 pessoas trabalhando no sistema? Não, eu preciso de 3. Quem são essas pessoas? O que elas vão fazer? Qual é o grau de entendimento que elas têm hoje? Qual é o grau de inteligência que elas têm hoje? Eu preciso fazer uma prévia antes para saber e adaptar a minha didática. Como eu vou me comportar com essas pessoas aí? Tá certo? E o controle da ansiedade, né? Saber o momento exato de falar calma, vai ser entregue todo aquele pacote que a gente realmente tem para entregar. O software é muito bom, ele é excelente. Ele tem funcionalidades realmente avançadas, só que não adianta eu querer estar lá na frente, né? Não adianta eu querer correr a maratona São Silvestre de 25 quilômetros se eu nem caminho. Então é preciso saber que esses passos precisam ser dados e isso só tende a fortalecer esse processo de implantação e depois realmente a hora que sair da loja, essa loja tem uma implantação nota 10, que isso que vai gerar credibilidade, tanto para a equipe de implantação quanto para o software, a equipe comercial conseguir fechar novos negócios. Ok? Já vou voltar já com o segundo tópico, beleza? Abraço!